Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vi o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu disse: eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Meus irmãos e irmãs, o profeta Isaías, na primeira leitura, fala: eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Essa profecia apontava para Jesus. Ele era o servo do Senhor, que viria exatamente trazendo a salvação até os confins da terra. Vejam que esta palavra não foi escrita para embelezar nossos discursos religiosos. Ela foi proclamada para definir uma identidade de um servo e também para impor uma responsabilidade a ele. Deus, quando Ele chama alguém para ser servo, não é por vaidade espiritual. Ele chama porque tem um projeto, tem uma missão. E geralmente o projeto de Deus nunca é um projeto pequeno. O servo do Senhor, ele não existe para si mesmo. Ele existe para que Deus seja glorificado. Essa é a responsabilidade do servo. Glorificar a Deus com a própria vida. Fazer com que outras pessoas encontrem a salvação nele. Pois bem, aqui já vai embora qualquer tipo de leitura cômoda da fé. Vivemos uma cultura muito voltada para o eu, e aqui a gente percebe que Deus chama para o nós. O servo, ele não pode escolher a sua missão. Ele recebe a missão diretamente de Deus. O servo não pode também negociar essa missão. Ele simplesmente aceita. Quem é chamado, aceita. O servo, ele não pode decidir aonde ele vai, porque Deus já deixou isso claro: até os confins da terra. Não tem limite. Até os confins da terra. Então, quando alguém tenta reduzir o chamado de Deus ao seu próprio conforto, já está reduzindo a sua missão, está traindo a sua missão. Ser luz das nações. Vejam que ser luz das nações não é tentar fazer pose de cristão. É algo sério, não é aparência de uma pessoa cristã, religiosa, não é viver de aparência religiosa. A luz, ela não se explica, simplesmente ilumina. A luz, ela não pede licença, ela vai se revelando. Acendeu, ela vai com uma velocidade imensa. Inclusive incomoda quem prefere as sombras. Então, veja, não existe discipulado.
Quer dizer, não existe ser discípulo de Jesus, ser discípulo dessa grande luz, sem encontrar confronto na vida, sem encontrar conflito. Não existe você ser fiel a Deus sem renunciar nada. Não tem como. Um cristianismo que não lhe custa nada, desconfie. Desconfie. Quem anda oferecendo demais, vida cristã muito fácil, não vem do Evangelho. O Salmo dizia: eis que vem o Senhor, fazer com prazer vossa vontade. O salmista dizendo que vem fazer com prazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é uma poesia, não é só com um sentimentozinho que se faz a vontade de Deus. Aqui é com decisão. O salmista está professando uma decisão. Fazer a vontade de Deus não é um detalhe na vida do cristão, é o eixo da vida cristã. E aqui eu digo com toda clareza: ninguém faz a vontade de Deus apenas quando esta vontade coincide com a sua. Isso é obediência a Deus. Fazer a vontade de Deus só quando Deus combina comigo, então não tem obediência, tem conveniência. Isso não é fazer a vontade de Deus. Também o Salmo denuncia qualquer tipo de religião de fachada. De fato, Deus não quer ritos vazios, não quer sacrifícios que não tocam a vida. Ele quer coração obediente. É isso. O problema é que muita gente quer um Deus apenas conselheiro. Conselho é aquele: você dá e a pessoa segue se quiser. Então, muitos querem Deus assim, conselheiro. Não querem que Deus seja o seu Senhor. Quem aceita Deus como o seu Senhor, segue sempre aquilo que Ele determina. Então, muitos querem ouvi-lo, mas não querem segui-lo. Essa é a questão. Sobretudo quando a palavra de Deus contraria nossos projetos pessoais, nossas escolhas, muita gente termina deixando o caminho. Quem diz assim: eis que vem, como dizia o salmista, eis que venho fazer vossa vontade. Se você diz eis que vem, você está pronto para ir onde você nem planejou, onde Deus lhe mandar. Você está pronto até para suportar aquilo que você não previa. Você está pronto para permanecer fiel quando o entusiasmo se acaba, quando passa. Aí você ainda continua. Eu digo a vocês, a verdadeira fé, ela não se mede com o arrepio, se mede com a perseverança. O que é que eu quero dizer? Tem gente que vai numa missa, arrepia-se de tão belo que ouviu isso e aquilo outro, aí acha que está convertido no outro dia. Amanhece numa segunda-feira parecendo que é a pessoa mais santa do mundo. Não é no arrepio, é na perseverança. É ali no seu trabalho, quando aquela pessoa lhe amola. É lá no seu trabalho que exige a honestidade. É na hora do casamento que existe a fidelidade. Existe isso. Então, ser santo nesse momento, viver a vida cristã nesse momento, é mais difícil. É mais fácil naquela emoção passageira. Aquilo passa. Difícil é ser todo dia uma decisão sustentada assim no tempo. Todo dia. Por isso que eu disse que é na perseverança. Também São Paulo hoje na carta aos Coríntios disse assim: aos que foram santificados em Cristo, chamados a ser santos. Quem foram estes que foram santificados e foram chamados a ser santos? Vejam, ele estava falando de uma comunidade mais errada que existia. Corinto era um povo que vivia de qualquer jeito, de muitas incoerências, cheio de problemas, cheio de divisão. Nessa comunidade havia muita coisa errada. E aí ele se dirige a essa comunidade dizendo palavras
que lembram aos que foram chamados a ser santos. Quem foi chamado a ser santo? Todo mundo. Essa é a vocação universal. Não interessa o que aconteceu na sua vida, quais são os seus pecados, nós todos fomos chamados à santidade. Não é se parecer com santo, não é sentir-se santo, também não, é ser santo. Tem gente que pensa que santidade é uma perfeição sem quedas. Não é. Todos os santos caíram, só quem não caiu foi Maria e Jesus. Todos caíram. Não pensem que perfeição, santidade é perfeição sem quedas, não. É exatamente você cair e dizer assim: eu não quero as pazes com o pecado. Pronto. Caí, mas não me sinto bem com o pecado. Não me sinto bem e não quero as pazes. E procuro a confissão e quero a misericórdia de Deus. Isso é busca da santidade, sim. Aqui, sim. Tem gente que pensa que santidade é para quem tem tempo, sobrando na vida, ou para quem é mais piedoso, não é? Todos nós somos chamados à santidade. Qualquer um pode ser. São João Batista hoje aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, aqui é o centro da nossa fé cristã. Ele aponta para Jesus, ele não aponta assim para um líder carismático, um reformador social, não. Ele diz assim: ele é o Cordeiro. Como eu disse no início, o Cordeiro é aquele que se oferece, que dá a vida, que sacrifica-se, que entrega-se totalmente. Jesus não veio só para denunciar o pecado, ele veio para tirar o pecado do mundo. E ele faz isso, mas não faz anulando a nossa responsabilidade. Não é uma mágica, não. Ele tira o nosso pecado, mas ele diz assim com letras: mude. Seria muito bom simplesmente ser um ato mágico, não é? Mudou e pronto. Não. Ele pede a conversão, ele pede a responsabilidade. Quem solicita a misericórdia está se dispondo a viver uma mudança de vida. João Batista, com isso, deixa claro que o pecado ele existe, ele está aí, ninguém desconfie que ele é destruidor. Nós já experimentamos isso. O quanto o pecado já nos destruiu, já nos afastou de Deus, e ele precisa ser tirado. Foi o que João Batista hoje deixou claro. E a igreja nunca teve dúvidas disso, nunca. Sempre ensinou que precisamos tirar o pecado. Jesus ele não veio salvar apenas ensinando, mas ele ensinou oferecendo-se, dando-se. Ele não salva só com discursos agradáveis, mas ele mostra que é na obediência até o fim, na entrega real da própria vida, que a pessoa se salva. Então esse é o coração da fé cristã. Vejam, se salvar não é uma ideia na nossa vida, é um sacrifício. Se eu tenho um Cristo que passa pela vida, que se entrega, por que eu quero um cristianismo assim? Que elimina a cruz, que seja inofensivo, doce, confortável, incapaz de salvar. Não. O Cordeiro é manso, mas ele é um manso que não é fraco, ele se entrega, ele dá-se, ele vence se entregando, dando a vida. E quem o segue não pode escolher outro caminho diferente. Esse é o caminho da entrega total. Por isso que é preciso se questionar se no dia a dia eu tenho colocado minha vida à disposição. Não precisa mais ir para a cruz, mas uma entrega total, real no dia a dia, se traduz na bondade, na solidariedade. E naquela situação você não nega-se para ajudar, para se dispor.
diz, o mundo vive voltado muito para o eu, e nós somos chamados para o nós. O nós. Também João Batista diz: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. A fé nasce da experiência vivida. Ele viveu, ele viu, ele foi enviado, ele obedeceu a Deus. E aqui é uma grande lição. Ser testemunha sem viver essa palavra. Ah, padre, eu não consigo converter ninguém da minha casa. É sinal que não está vivendo. Viva! Viva o Evangelho. Não se preocupe com o tempo. Plante. Vá semeando. Agora, repito. O que tem força é um testemunho de quem vive. Discurso vazio não consegue. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que ele aponta para Jesus e sai de cena. Ele não se coloca como o centro. E nós vivemos num tempo onde todos querem ser o centro, querem estar à frente. Nada na igreja, não é? Às vezes tudo gira em torno de pessoas, em grupos, nisso, naquilo, querendo ser, querendo estar, querendo mandar, querendo. Perdeu o rumo, se for dessa forma. Perdeu o rumo, porque tudo tem que apontar para o Cristo. O que o pregador fala tem que apontar para o Cristo. O que o coordenador faz tem que apontar para o Cristo. Tudo, se for para o eu, perdeu o rumo, porque não é dessa forma, de forma alguma. Então que hoje, escutando essa palavra, aprendamos com João Batista, primeiro, a apontar para o Cristo. Nossa vida aponte para o Cristo sem reservas. Também que o servo do Senhor por excelência, que é Jesus, nos anime a perceber que a missão é maior que nós. Não precisa ninguém olhar para nós. A missão é muito maior que nós. E que o Cordeiro de Deus nos conceda essa graça de tirar da nossa vida concreta, do nosso dia a dia, tudo aquilo que ainda não é dele, não é de Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.